Recentemente, os novos capítulos foram lançados, onde tivemos 2 capítulos de Shumatsu e um de Kamigami no Apocalipse. Tivemos a descoberta sobre o livro de Gonir, quem é o Deus sem nome, uma vila de deuses que conhecem o segredo dos primordiais, o Netsa chegou a atingir uma nova forma e, claro, teremos o desfecho da 4ª rodada do Apocalipse finalizada. Para começar o vídeo, vamos analisar o capítulo de Kamigami no Apocalipse, onde tivemos questões sobre os poderes do Netsa e como funcionam. É revelado que o Netsa, usando a sua arma divina, copia o poder que o Wukong demonstrou na 2ª rodada, onde absorve o dano e usa seu corpo. Porém, por ele não ser indestrutível, inquebrável, igual o Wukong, o soco da Morrigan sobrecarregou seu corpo e o fez colapsar. Vale só lembrar que os lutadores das rodadas anteriores apareceram, como Zuki, Indra, Prometheus e até o Ra. Isso é óbvio de dizer que Zuki e Ra voltarão à obra mais à frente. Não sabemos se eles irão lutar na grande guerra final contra a Yggdrasil, ou só irão ser confirmados vivos, mas pelo menos temos a informação que eles não foram para Niflheim. Aqui vemos o motivo do Netsa ter sido trabalhoso para o Wukong no passado. Era devido à sua regeneração, além de ter mostrado uma forma onde usava todas suas armas. Mas aquilo à sua frente era diferente, era Asura. Esse modo Asura, como dá pra perceber, carrega toda a energia destrutiva que o Netsa recebeu e transforma em poder para seus ataques, o que ele fez até que se sobressair contra Morrigan durante o capítulo. Mas, sinceramente, todo mundo que leu esse capítulo já entendeu que a Morrigan, querendo mostrar um soco de verdade, entre aspas, vai se sobressair ao soco carregado de energia do Netsa no modo Asura. O que acho triste, pois o personagem do Netsa pra mim é divertido, com habilidades únicas, um passado dentro da jornada do Oeste contra o Wukong e todo o combate dele. Então chegamos em quem eu queria falar, o fato da Morrigan ser virtualmente uma personagem que, assim como o Wukong, demonstrar um pouco do que realmente tem. Se lembrarem dos outros lutadores, nenhum deles chegou a resistir a tantos danos e vencer seu oponente com um só golpe, mas a Morrigan e o Wukong são 2 desses personagens. Não sabemos muito sobre o passado dela, como ela sobreviveu ao Galbong do Shulen, se ela foi atingida, o que eu acho que foi, né? E possivelmente no próximo capítulo a gente vai ver um pouco do passado junto do desfecho da luta. Eu aqui já coloco minhas fichas que os personagens que virão lutar no futuro serão a Morrigan contra o Wukong, já que a Morrigan tem uma força absurda contra o poder destrutivo do Rei Macaco. Agora, só quero saber como o Indra vai lutar contra a Morrigan, conhecendo o fato de que ela com um soco já pode causar grandes problemas com o que vimos. No fim, acho que não vai sobrar nada pro Indra durante a luta dele. Agora, vamos falar desses 2 capítulos que tivemos e o quão bom eles foram. Sinceramente, falar sobre uma obra de luta e suas rodadas de combate são interessantes, mas esse passado, essa história toda que tivemos sobre Gonir e o passado dos deuses primordiais, é incrível só de ver. Bem no começo do capítulo a gente é introduzido aos 11 matadores de deuses liderados por Odin e como eles vão ser selados. Gonir aparece com uma nova invenção para mostrar os deuses primordiais chamada Gleipnir, tecido do selamento divino. Um objeto capaz de moldar o espaço-tempo e criar um espaço inescapável. E isso é o que vai ser usado para selar Yggdrasil. Ele revela que precisariam de uma grande quantidade de energia vital e os deuses primordiais aceitam o risco, com nós finalmente vendo o Odin e seus aliados sendo selados. Com o paraíso finalmente ficando em paz, vemos que os deuses primordiais que sobraram decidem que vão mentir sobre como os deuses antes vieram e querem exterminar a existência da Yggdrasil. Sinceramente, eu não sei como eles acharam que essa era a melhor ideia, pois de 10 mil anos pensando isso foi o que eles realmente decidiram. Mas dá pra ver que eles também não são flores que se cheiram, pois a decisão deles obviamente vai dar problema no futuro do Ragnarok, que estamos vendo. Também sabemos que isso não vai funcionar muito, pois os objetos dos 4 deuses da Yggdrasil vão ser coletados pelo falso Odin e vão encontrar ressonância no Siegfried. E guardem essas informações, pois elas vão ser importantes para a teoria do vídeo. Bem, o Gonir aparece e se nega a aceitar a decisão deles, contrariando até a própria esposa. Só que isso acaba saindo pela culatra e ele é preso.
E quem vai não só visitar, como também libertar o Gonir são os deuses chamados de discípulos de Gonir. E no estilo mais estoico, o Gonir manda eles pastarem, pois assuntos do velho mundo pouco importam aos novos deuses. Ele então diz que não irá junto, mas que deseja que eles criem uma vila secreta e vivam em paz, sem que se importem com a história dos deuses primordiais ou Yggdrasil, com o final do capítulo sendo o Gonir escrevendo seu famoso livro. No capítulo seguinte a gente tem os deuses primordiais alterando as mentes de todos os novos deuses, e eles estão reunidos procurando pelo Gonir que está desaparecido. Mas isso não dura muito, pois o grande deus das invenções aparece diante seus antigos colegas e sua esposa, com os deuses primordiais falando que o Gonir precisa morrer para que o futuro continue. Ele aceita isso, mas antes decide mostrar sua última criação, o famoso livro de Gonir, com ele enfeitiçando o livro com a própria vida, onde sua vontade será herdada naquele livro. Gonir acaba morrendo nos braços de sua esposa e os deuses primordiais pegam seu livro, com a Eirin, esposa de Gonir, chorando ao ler aquele livro por estar não só falando da guerra contra o Odin, como também aqueles que sacrificaram suas vidas para que a Yggdrasil fosse derrotada, chamados de heróis. Em meio a lágrimas, eles queimam o livro para defender a nova história dos céus. E que flashback insano sobre um personagem misterioso que era completamente desconhecido e finalmente sabemos quem era Gonir. Um personagem que eu realmente gostei e queria ter visto mais, porém acho que sua aparição já foi mais que o suficiente para o tornar um personagem amado na obra. Os discípulos de Gonir veem que seu mestre finalmente morreu e eles se perguntam se devem continuar a mostrar a história para os outros deuses, mas o líder deles decide que não, pois acabariam sendo exterminados pelos deuses primordiais. Porém, a história continuará entre seu povo, o povo de Gonir. A história dos deuses primordiais sendo forte o suficiente ao ponto de morrerem com o próprio poder acaba sendo a definitiva que os novos deuses acabam sabendo. Então a gente vê o poder do livro de Gonir, que aparece sempre que é destruído e vai continuar a existir em outro livro. Um tempo se passa e vemos o Feudis, líder do povo de Gonir, junto de uma pequena criança onde eles começam a conversar e ele fala que aquela criança é o único aliado que resta, com ele fissurado na história do Lord Gonir. E somos apresentados a ele, Velk, um jovem de coração puro que no futuro irá se tornar Odin, o deus supremo dos Aesir. E o capítulo acaba assim. E sinceramente, que capítulos incríveis. Mas isso abre a porta a muitas teorias envolvendo Siegfried, Sakata, o povo de Gonir e o próprio Odin. Mas aqui eu quero deixar minha teoria sobre o Sakata, onde ele está juntamente ligado ao povo de Gonir, seja com seu pai, sua mãe ou até mesmo seu machado, uma ligação direta ao povo de Gonir, deixaria ele conectado com o Velk, que atualmente é o falso Odin. Isso faria sentido com não só os poderes, como a sua linhagem meio divina, e também o fato dele ter a marca de Gonir, herdando sua vontade. Isso também explicaria o motivo do Odin ter ficado assustado, pois já faz tempo desde que o próprio não vê mais ninguém de seu povo, pois provavelmente ele matou todos eles. E ter um sobrevivente significa um obstáculo em seu plano. Talvez mais pra frente nesse flashback, ou nos próximos capítulos teremos uma explicação dessa ressonância com as armas divinas da Yggdrasil e como isso funciona, para então termos uma resposta sobre quem ou o que o Siegfried é direito. Mas isso é só no futuro dos próximos capítulos. Bem, vocês estão livres para comentar suas teorias e opiniões sobre esses capítulos apresentados aí embaixo. Então se puder deixar o like, se inscrever, compartilhar e ativar o sininho já ajuda bastante o canal. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.